resultado da queda, o que aconteceu com Adão e Eva? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí! Adão tinha se voltado para Eva, em quem viu esperança de vida por meio do parto, mesmo em meio à sentença de morte. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Destino Humano. Vem comigo! E para falar sobre o destino humano, veja esse texto da Palavra de Deus. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Gênesis 3, versículos 22 e 23. No jardim do Éden, a serpente disse a Eva que se ela e Adão comessem do fruto proibido, seriam como Deus. Gênesis 3, verso 5. No texto de hoje, Gênesis capítulo 3, verso 22, diz o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós. Será que um de nós implica a existência de mais de um Deus? De modo algum. O termo usual hebraico traduzido por Deus é Elohim, que é o plural de Eloá. Geralmente se refere ao verdadeiro e único Deus. A terminação plural é conhecida entre os gramáticos do hebraico como plural majestático de Deus. Apesar do imenso privilégio e responsabilidade de cuidar da criação de Deus, havia uma regra importante que Adão e Eva deveriam cumprir. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava fora dos limites. Eles foram expressamente proibidos de comer de qualquer um dos frutos da árvore do bem e do mal. E a consequência de quebrar esta regra era terrível. Eles morreriam. No início, Adão e Eva observaram a regra sem nenhum problema. Mas um dia tudo isso mudou. Adão e Eva estavam fazendo suas próprias escolhas em diferentes partes do jardim, quando Eva se deparou com a árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Misericórdia, meu Deus! A serpente então insistiu que Eva comesse do fruto proibido. No início, Eva até recusou, dizendo que era contra as regras de Deus, e se ela desobedecesse, resultaria em morte. A serpente não aceitou esse argumento e continuou a sua obra de sedução para com Eva. Você não morrerá, declarou a serpente. Afirmava a serpente que Deus queria apenas proibi-los de comer o fruto, porque sabia que se o fizesse, isso os tornaria como o próprio Deus. Isso lhes daria o conhecimento do bem e do mal. Parece que o argumento da serpente funcionou como um encanto. Eva comeu o fruto proibido e não só isso, ela também compartilhou o fruto com Adão e o convenceu a comer também. A essa altura, o pecado já tinha entrado oficialmente no planeta Terra. Deus então fez as roupas de Adão e Eva com peles de animais e os expulsou do jardim do Éden. Anjos foram colocados na entrada do jardim como um sinal de que Adão e Eva nunca mais poderiam retornar àquele lugar de perfeição. Recém-despejados então da única casa que conheciam, Adão e Eva agora teriam que enfrentar as duras realidades da vida fora do jardim do Éden e a vida de pecado. Deus disse a Adão que ele teria que trabalhar muito no futuro, labutando na terra. Claro que ele havia trabalhado antes, mas agora seria diferente.
Eva enfrentaria a imensa dor física do parto. A lua de mel estava oficialmente encerrada. A vida de agora em diante, por causa do pecado, seria uma luta difícil. O pecado gerou a separação do ser humano com Deus. Agora, a humanidade enfrentaria a dor, o sofrimento e a morte como consequências diretas do pecado. Você sente vontade e vê a real necessidade de aprender mais sobre Deus? Quando você começar a criar um vínculo de intimidade com Deus, acredite, você terá o conhecimento pleno dele que vem de sua palavra. Eu espero em Deus que você tenha um dia abençoado. Vamos orar, bondoso Deus. O destino depois do pecado do ser humano foi viver as consequências do pecado. Em Jesus, nós cristãos aguardamos o nosso destino eterno pelas escolhas que temos feito aqui na terra em te seguir e te servir. Nos dê, Senhor, um dia hoje abençoado na tua companhia e na tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!